Vamos lá, meus amigos, vamos dando continuidade aos institutos jurídicos ligados às limitações constitucionais ao poder de tributar. Vamos enfocar nessa temática a não incidência tributária. Vamos estudar, a partir de agora, que a não incidência ela pode estar prevista no texto da Constituição e, assim, essa hipótese de não incidência é uma imunidade tributária. Podemos perceber também que a não incidência pode estar prevista na lei infraconstitucional e podemos perceber também, para dar uma maior segurança na interpretação do direito, muitas vezes a norma, né, vem e diz que não incide ICMS sobre determinadas situações, como faz a Lei Complementar 87 de 1996. E vamos ver também que a não incidência pode ser aquela não incidência pura e simples, decorrente do não uso da competência tributária. Como você bem viu, a competência tributária tem como uma das características a facultatividade. Sendo facultativa, né, às vezes é uma possibilidade e às vezes o Estado não utiliza dessa competência. Então, vamos ver, vamos focar aqui principalmente na não incidência. Então, vejamos aqui, meus amigos, o seguinte, que as espécies de não incidência tributária se dividem em pura e simples, legal e constitucional. A não incidência pura e simples decorre da falta de lei. Se não tem lei, não tem fato gerador e, consequentemente, não tem obrigação jurídica. Vamos lá. É verdade. Temos hoje lei complementar instituindo o imposto sobre grandes fortunas? Temos hoje lei complementar instituindo algum empréstimo compulsório? Temos hoje lei complementar instituindo alguma contribuição residual da Seguridade Social? Perceba que a não incidência pode decorrer da falta de lei. Não temos hoje nenhuma lei complementar que crie, né, ainda nos dias de hoje, em 2014, né, enquanto estamos gravando essa aula, o imposto sobre grandes fortunas. E também hoje no nosso sistema tributário nacional, atualmente, odiernamente, não temos nenhuma lei complementar também criando um empréstimo compulsório. Então perceba que a não incidência pode decorrer pura e simplesmente da falta de lei. É a não incidência por falta de previsão legal. É importante eu saber os 3 tipos de não incidência? Por quê? Porque é cobrado em prova, meu querido. Cobrado em prova, você tem que estar atento, ok? Vejamos, quando a lei diz que não incide, tem-se a não incidência legal. O objetivo da lei, ao dizer isso, é evitar qualquer dúvida. Não ocorre fato gerador. É o que eu falei para vocês no caso da Lei Candir. A Lei Complementar 87 de 1996 traz diversas hipóteses de não incidência estabelecidas em lei. Por quê? Porque lá na Lei Candir, você vai logo no início da lei, você vai ver, o ICMS não incide sobre, e aí traz diversos incisos. Qual é o objetivo aí? O objetivo aí é dar maior segurança jurídica. Vocês bem sabem que o advogado, ele é uma pessoa, né, que está ali utilizando de todas as ferramentas possíveis, né, o advogado, no caso tributarista, para evitar, né, a obrigação tributária, né? Mas muitas vezes não é possível, a interpretação que o Tribunal Superior faz é diferente da dele, afirmando que incide o tributo. Então existem casos polêmicos sobre não incidência. Aí o que faz o legislador? Ele vai, estabelece na lei aquelas hipóteses que entende que não há uso, né, que não há obrigação tributária, por simples opção legislativa, ou às vezes por repetir o que já está previsto no texto constitucional, ou às vezes por compreender de acordo com a jurisprudência dos tribunais. Então perceba que quando a não incidência vem disposta em lei, se chama de não incidência legal, que acarreta uma maior segurança jurídica para o contribuinte. Veja que
Se estiver no campo da não incidência, não tem fato gerador, não nasce a obrigação tributária, não tem fato gerador, não tem crédito tributário, não tem lançamento, não tem execução fiscal, não tem porque não incide o tributo. Se a não incidência é prevista na Constituição, há a chamada imunidade tributária. A lei pode ser revogada, a Constituição, no entanto, só será revogada se houver outra Constituição. Mas vocês vão ver comigo que existem casos de imunidades denominadas de imunidades políticas, que acontece que uma emenda à Constituição pode revogar uma imunidade tributária denominada de imunidade política. Porque nem todas as imunidades são classificadas como ontológicas. E você vai estudar isso aqui hoje. Em outras palavras, existem imunidades que podem ser revogadas por meio de emenda à Constituição. Isso já ocorreu, Nilo? Já. A emenda constitucional 20 de 98 revogou uma imunidade referente ao imposto de renda, né? Ao imposto de renda de pessoas que eram maiores de 65 anos e recebiam salários até o teto do INSS, né? O teto da contribuição previdenciária do empregado seletista. Então perceba, meu amigo, minha amiga, que veio a emenda 20 de 98, revogou essa imunidade para os maiores de 65 anos e que ganhavam pouca renda, até o limite do teto do INSS. Né? E essa imunidade era muito bem-vinda. Por quê? Porque limitava o poder de tributar. As pessoas que ganham mais que devem pagar mais, as que ganham menos devem pagar menos ou nem pagar tributo. Né? Porque a tributação também serve para a redistribuição de renda. Então perceba, meu amigo e minha amiga, que esse tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. E a ministra Ellen Grace, que foi relatora do caso, entendeu que era possível aquela revogação da imunidade do imposto de renda. Por quê? Porque ali não estava ferindo nenhuma cláusula pétrea. Então perceba que existem imunidades que podem ser revogadas por meio de emenda à Constituição. Foi o caso que fez a emenda constitucional 20 de 98, revogando essa imunidade do imposto de renda. E hoje, como é, Nilo? E acabou que o legislador trouxe como hipótese de isenção. Está lá na lei do imposto de renda essa hipótese como isenção. Perceba que para retirar uma imunidade considerada cláusula pétrea, a emenda constitucional não pode revogar a hipótese de não incidência. Exemplo de imunidade considerada cláusula pétrea é a nossa querida imunidade recíproca. Por quê? Porque decorre do princípio fundamental do sistema federativo de Estado. A imunidade recíproca, ela vem garantir a federação. Vem garantir, por exemplo, a autonomia dos municípios. Né? Porque você só pode falar que um ente federado é autônomo se ele tem poder. Se ele tem poder de renda. Como diz um amigo meu, se ele tem bala na agulha. Quem é que tem autonomia sem ter grana? É difícil. É a mesma coisa para os municípios. Para você ter autonomia e se estabelecer, você tem que ter bala na agulha. Tem que ter grana, tem que ter recursos financeiros para garantir essa sua autonomia, essa sua independência. Então perceba que quando a União não pode tributar em relação aos impostos sobre renda, patrimônio ou serviços dos municípios, é a imunidade recíproca, ela decorre do princípio federativo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa imunidade, por ser decorrente do princípio federativo, é uma cláusula pétrea que não pode ser abolida por meio de emenda à Constituição. Ok? Veja que tudo que está na Constituição recebe o nome de imunidade tributária. É claro, né? Todas aquelas hipóteses de não incidência estabelecidas no texto constitucional têm o nome de imunidade tributária, porque a imunidade tributária ela tem fundamento na Constituição. Ok?
Toda imunidade é uma não incidência, mas nem toda não incidência é uma imunidade. Importante dizer isso, como você bem viu, a imunidade pode ser conceituada como hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. É a não incidência disposta na Constituição. Mas você percebeu também que existem outros dois tipos de não incidência. A não incidência legal, que é aquela prevista em lei, como ocorre na Lei Candir, Lei Complementar 8796, e a não incidência pelo não uso da competência. Ou seja, a não incidência por falta de previsão legal. Ou seja, eu não uso a competência tributária, no caso de imposto sobre grandes fortunas, não vai incidir o imposto sobre grandes fortunas. Então temos três hipóteses de não incidência. A constitucionalmente qualificada, que é a imunidade, a não incidência disposta na lei, como acontece com a Lei Complementar 8796, no caso, por exemplo, do ICMS, e a não incidência pura e simples pelo não uso da competência tributária por falta de previsão legal. Então, quando a não incidência é constitucional, tem-se uma ordem constitucional. Claro, é uma norma jurídica constitucional. É dirigida ao legislador que não pode prever a hipótese de incidência tributária. Se o legislador a fizer, tal lei será considerada inconstitucional. É verdade. Se a Câmara de Vereadores aprovar uma lei buscando, cobrar imposto sobre propriedade territorial rural, cobrar imposto sobre propriedade territorial localizada na zona urbana, essas propriedades sendo da União, é inconstitucional. Por quê? Porque existe a imunidade recíproca e o município não pode cobrar IPTU das propriedades na zona urbana da União, nem pode cobrar dos estados. Então não pode uma lei municipal ferir a imunidade tributária. Então não pode uma lei municipal buscar cobrar IPTU de propriedades da União. Não pode também uma lei estadual buscar cobrar IPVA de carros de propriedade da União. Então veja que a imunidade recíproca é uma limitação constitucional ao poder de tributar e não pode ser limitada no sentido de limitação, de retirada pela lei infraconstitucional. Ela pode ser regulada, mas não retirada, limitada, por exemplo, por uma lei complementar. O que pode a lei complementar é regular em algumas hipóteses. Veja que a não incidência é o acontecimento no mundo dos fatos que não corresponde à descrição legal tributária. Ok? Aí a não incidência pura e simples. Assim, na não incidência, faltam elementos para enquadrar determinado fato na hipótese de incidência. Fato gerador em abstrato. Ou seja, é a não previsão do fato na hipótese de incidência. O que é que acontece? Prestar serviços não previstos na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. É uma hipótese de não incidência. Por quê? Porque aquele serviço não foi listado na Lei Complementar 116 de 2003, então não pode ser cobrado tributo, não ocorre o fato gerador. Com efeito, não há obrigação tributária e, por conseguinte, não há crédito tributário. De certo, a não incidência pode decorrer da falta de competência ou do não exercício da competência em toda a sua plenitude, característica da facultatividade do exercício da competência tributária. Veja aí a seguinte questão que foi cobrada no concurso de Procurador da República e também no concurso de Auditor Fiscal. Diversos fatos podem resultar na desoneração tributária. A forma de desoneração tributária pelo qual não nascem nem a obrigação tributária, nem o respectivo crédito por força do não exercício da competência, a que tem direito o poder tributante, é a não incidência. Item corretíssimo, item perfeito. Até daqui a pouco. Um grande abraço.